Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já almoçaram? Nossa, o povo ainda tá almoçando, ó. Que horror. Tudo bem, Danilo, tudo bem. Faltou o cochilo, mas não dá tempo de cochilar. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui. Boa tarde, prof. Boa tarde, Boa tarde, prof. boa tarde, tudo bem? Deu para almoçar todo mundo tranquilo? Todo mundo tranquilo. Ótimo. Apesar de que vocês que assistem a aula, dá para assistir e comer ao mesmo tempo, né? E eu acho que se fosse eu faria isso. Depende da aula, professor. Não dá para comer assistindo aula de biologia. Ah, mas é por causa das imagens? É por causa disso? Quando você está estudando doenças em biologia, não dá para almoçar comendo. Ou Não, assistir nem. comendo. Agora eu imaginei, é melhor não, deixa pra lá. Mas tá bom. Deixa eu pegar aqui então a atividade que nós estávamos fazendo. Eu acho que faltam duas questões, né? Para nós terminarmos. Deixa eu só abrir aqui no meu computador. Vanguardas aqui. Olha, gente, depois dessa atividade, vocês manjarem de vanguarda, quando chega o modernismo no Brasil, primeira geração, ele é todo baseado nas vanguardas, né? Aí vocês estarão afiados em modernismo. Eu peço então a vocês, por favor, de retomar a atividade. Eu não sei como que vocês estão acessando, se é por computador, celular, né? Mas enfim, retomar a atividade. E aí a gente vai, então, agora ver as duas últimas questões que faltam para a gente terminar. Eu já posso começar? Vocês vão pegar caderno, alguma coisa? Ixi, acabou minha água. Pode começar, prof. Acho que pode começar. O silêncio vale mais que 1.000 palavras, hein? Mas obrigado, Axa. Obrigado. Verdade. Questão 4 diz assim: como as vanguardas configuram o pensamento literário. Gente, a língua portuguesa tá feia, hein? Como as vanguardas europeias configuram os pensamentos literários e das artes plásticas para uma configuração modernista. Configuração. Para um fazer modernista, né? Então, como que as vanguardas europeias vão estar preparadas, vão preparar o modernismo, né? Vão preparar a sociedade para o modernismo. Alguém já chuta e vai que faz o gol? Eu chuto. Manda, chuta. Olha, eu acho que assim, as vanguardas, elas foram quebrando uma por uma como que eu falo? As ideias clássicas. Daí vem o modernismo como uma conclusão de tudo isso. Tá certo, tá certíssimo. A vanguarda as vanguardas, né, quebrarão o clássico. As vanguardas vão destruir mesmo, porque elas não estão para conversa, é destruir os conceitos clássicos, né? E aí vai ter o quê? Uma renovação do pensamento, uma renovação do olhar artístico. Por exemplo, aquilo que nós considerávamos um feio, agora é arte. Ou aquilo que nós nunca acharíamos que fosse arte, agora é arte também. Vocês fazendo a resposta, a gente já vai para 5. Deu para perceber também que antes das vanguardas, por mais que mudava, tinha a transição de um estilo para o outro, geralmente o que mudavam era, digamos assim, apenas a estética. Eu, pelo menos, vejo isso mais nas artes, porque, por exemplo,
o romantismo ainda que era aquela coisa de retratar a pessoa, mas captando mais as suas emoções, e aí no realismo ainda poderia ser a mesma pessoa, só que mostrando de outra maneira. E quando você olha para as vanguardas, chega, não tem nada, tipo assim, nada com nada, porque parece que rompeu de verdade. É. Mas as vanguardas estão muito doidonas, né? O Portela não está conseguindo entrar. Eu já não sei, eu não sei o que, que eu faço para o Portela entrar. Mas só concluindo aqui a ideia, então, Isadora, as vanguardas, elas vão propor, tipo assim, que a gente olhe as artes com uma liberdade muito grande, coisa que a gente nunca teve até então, né? Então, a gente tem que ter uma liberdade mesmo, a gente tem que ter uma é, tudo pode ser arte na vanguarda, qualquer coisa pode ser arte. Se você pegar e colocar. Você não lembra aquela obra A Fonte, que é aquele mictório? Vocês já viram, né? Uhum. Pois bem, um mictório isso é arte, gente. Não, e está exposto no museu tudo. Um mictório. Exato. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que uma vez eu fui ver essa obra, Acho que sim. quase que eu fechei o museu. Porque, nossa, eu não sei se eu comentei com vocês que meu cachecol, né, caiu no mictório. Tava Não muito. contou, não contou. Não, eu tava muito frio, eu tava em Londres. Eu tava com um cachecol bem grandão mesmo. E, e aí eu queria ver a obra assim de cima, né? Porque fala que a obra tem a sujeira ainda, da época que ela era de um banheiro, né? Então eu fui, me inclinei assim para ver a obra. Nessa, o cachecol que estava aqui escapou. E ele era bem grandão, muito comprido. Aquele escapou, ele caiu na obra. Só que ficou uma ponta aqui pendurada no pescoço, e a outra ponta, pá, caiu na obra. E lá, toda hora dispara, né? Eu estava em um museu que se chama Tate Modern, né? E o Tate, ele vai dispara o alarme toda hora, porque são as pessoas tocando na obra, ultrapassando a linha e tal. E aí, pense, numa sala que só tinha lá o vaso no meio, meu cachecol caiu em cima, e aí disparou o alarme, o que que eu fiz? Eu só voltei assim o corpo e voltei o cachecol junto, com o cachecol aqui no pescoço, cruzei o braço e fingi que não estava acontecendo nada. Mas na verdade eu estava Meu Deus! morrendo de medo. Fora vergonha alheia, né? Com aquele alarme nada silencioso, né? Ninguém percebeu, fiz cara de árvore. Não precisa sofrer. Meu Deus. Não. Eu já vi eles tirarem pessoas de dentro do museu. Tirar, então, pensa, ai, que vergonha, Deus me livre. E o meu inglês não ia alcançar. Não, não, deixa eu falar. A minha mãe também quase foi tirada do museu. Aí, tá vendo? Ó o depoimento de família. Podemos Porque ir. ela decidiu ver a sujeira que tava no quadro. Ela tocou. Não pode. Não Os pode. guardinhas franceses veio correndo assim pra cima dela. E ela ficou tipo, gente, só fui ver o quão sujo tava. Tem bastante coisa que acontece. A última vez que eu fui agora para Londres, eu queria tirar uma foto de um quadro e eu tava com uma mochila pequena, né? Que eu carrego comida e água na mochila. Então, tipo assim, ia ficar feio eu tirar um selfie com a mochila, não sei o que e tal. Aí eu coloquei a mochila no sofazinho, como lá é muito seguro, não tem perigo, então deixei a mochila lá e tô aqui tirando selfie. Já vieram dois guardas, fortemente armados, dois policiais, e já em cima da mochila. Vocês já sabem a história do meu violino. Então, já na hora, eu já falei, não, 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 Smile, Smile, Smile. Aí, né, eles, não, tranquilo, eu já peguei a mochila, já abri, já mostrei, assim, bem rapidão pra, ufa, pronto, glória a Deus, vamos seguir a viagem. Smile, Smile. Deus o livre, não.
Vamos para a questão 5. Olha, agora já ela é mais fechada na literatura. Então a gente tem uma poesia do Oswald de Andrade, que se chama A Dona Branca Clara. Diz assim: tome-se duas dúzias de beijocas, acrescente-se uma dose de manteiga do desejo, adicione-se 3 gramas de polvilho do ciúme, deite-se 4 colheres de açúcar da melancolia, coloque-se 2 ovos, agite-se com o braço da fatalidade, e dê de 2 em 2 horas marcadas no relógio de um ponteiro só. Vamos ver se vocês entenderam. O texto acima é uma das produções futuristas do autor Oswald de Andrade. Assim, explique as características futuristas do texto acima. O que faz desse texto ser um texto futurista? O que faz ele ter uma característica futurista? Agora eu quero ver. Que agora a gente já está mais com essa questão, já é uma pergunta mais literária mesmo. Ao silêncio. O silêncio vale mais que 1000 palavras. Mostra um certo movimento. Quando ele fala, agite-se com os braços da fatalidade, no relógio de um ponteiro só. Tá, tem a questão do movimento, do relógio, que isso é de fato bem futurista, mas o futurismo, o que ele vai fazer? Ele quer destruir o clássico de modo violento. E aí eu acredito que vocês se lembram que eu disse que a violência não é a gente sair na porrada. Não é isso, nem pode ser isso, longe de ser, né? Mas a violência, no caso da literatura, é a gente fazer essa brincadeira com a literatura. Por exemplo, ó, tome-se 2 dúzias de beijocas. O verbo, ele está conjugado de maneira errada, né? Então, seria o que? Pegue, tome, tira o pronome, né? Se, tome 2 dúzias de beijocas. Lá embaixo, ó, de 2 em 2 horas, fica até confusa a leitura, né? Então, a gente tem, quando vai abolir o clássico de modo violento no futurismo, é quando nós não precisamos seguir o rigor da língua portuguesa, o rigor sintático e dialético. Então, você pode brincar com o idioma. Vocês podem ver, ó, que só tem a única pontuação que nós temos é uma exclamação no fim do texto. Faltou vírgulas ao longo do texto. E o poeta não as utiliza de modo proposital, né? Justamente porque o futurismo permite isso. O futurismo você pode brincar com o idioma. Outra coisa, a gente viu que é uma poesia, mas ela se parece com uma outra tipologia textual. Alguém conseguiu ver, assim, alguém suspeita? Uma receita, não é? Uma receita, Axa, perfeito. Até a Dona Clara, o título, né, a Dona Branca Clara é a clara do ovo, né? Então, é uma receita. O autor, aqui, pelo futurismo, o que o futurismo também permite, ele vai misturar os gêneros textuais, e ele vai diminuir as fronteiras entre prosa e poesia. Vou explicar melhor. Por exemplo, se eu vou narrar uma história, estou contando a história para vocês lá que do alarme no museu em Londres, ok, eu narrei. Automaticamente, quando eu narro, eu faço um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Um texto dividido entre parágrafos. Se eu vou expressar sentimentalismo, aí eu faço uma poesia. E a poesia é um texto que é dividida entre versos e estrofes. Ok, só construí aqui o conhecimento para vocês verem. O que vai acontecer agora, quando a gente diminui as fronteiras entre prosa e poesia? Eu posso narrar uma história em versos e estrofes, ao invés de ser em parágrafos, e vice-versa. Eu posso expressar sentimentalismos
numa prosa, dividir ela em parágrafos. Por que que o autor faz isso? É a rebeldia do futurismo. O futurismo é rebelde. A ideia é essa, fazer essa rebeldia. Então, ó, o texto explica as características futuristas do texto acima, são várias. Vamos começar pela resposta da Axa. Misturar a poesia com uma receita, não seguir um rigor sintático da língua portuguesa, a falta de pontuação, a falta de concordância, né, de coesão e coerência. Nunca façam isso numa redação, por exemplo, né? Nem pode, senão vocês vão estar tudo lascado. Tem que fazer bonitinho, tá bom? Enfim, são essas as características. Vocês entenderam o texto? Ficaram com dúvida? Tô vendo a hora. A gente vai até 3h15. Eita lasqueira, a gente tem bastante tempo ainda. Vamos enrolar, professor? Ah, tá, Pedro. A aula fica gravada, vai ficar muito feio para minha cara, né, moço? Eu vou pedir para vocês, por favor, pegarem a apostila de vocês. Eu vou pegar a minha aqui. Não é que a minha já estava fácil? Oh, que bênção. Se vocês verem a minha mesa de apostila, você chora. Na semana passada, a gente chegou a fazer bastante exercício aqui da apostila. Eu acho, não é certeza. A gente fez todos os exercícios desenvolvendo habilidades. A gente faz nem que seja 2 aqui dos complementares. Eu vou pôr no chat para vocês a página. Ô, professor, eu peguei só 2 características daquela poesia. Qual mais que tem? Ó? Eu peguei a mistura do gênero da receita com a poesia. Não tem coerência na gramática. O que mais? A ausência de pontuação. A falta de coesão e de coerência, né? Acho que tá bom já. Tá bom. Obrigada, professor. Nada, que isso, Axa. Gente, sabe de quem eu estava lembrando esses dias? Daquela aluna do 2º ano que veio do Piauí. Esqueci Elise, o nome. professor. É Elise. Não? É Elise. Ela é chata. Elise. Ah, nada, ela é super gente boa. É porque vai fazer frio e já tá fazendo frio, né? E eu gosto de comer canjica no frio. E canjica a canjica nordestina é muito boa. Professor, você acredita que minha mãe fez canjica esses dias? Ela não para de comer. Ela come no almoço, na janta, no café, em tudo. Sou eu. Aqui em casa, eu mesmo que vou fazer. Já vou deixar prontinho ali, ó. Tchau. Mas só que o bom é que aqui em casa, a minha mãe e meu pai, eles amam. Então, tipo assim, não dá para eu comer no almoço e na janta, porque eu, meu pai e minha mãe, a gente senta ali na mesa e come tudo. Numa vez só. Os 3. Ah, que feio, gente. Nossa. Nossa, só fala de comida. O 2º ano que fala de comida. Assim que vocês estiverem com a apostila em mãos, que eu estou confiando em vocês, me avisem para a gente começar. Pode começar, professor. Tá, só vou... Tudo pronto? Fechou. Só tire uma dúvida para mim, ó. Essas questões complementares nós não fizemos, certo? Só fizemos a 1. Ah, então a gente já fez. Beleza. Ó, eu não sei quem falou. Minha mãe disse que com leite condensado e creme de leite é canjica. Nossa, perfeito. Perfeito.
A minha eu não ponho creme de leite, eu ponho leite de coco. Leite de coco, coco ralado. Só que o coco ralado, coco, não esses de mercado. Esse daí não vale. Gente, quando acabar essa quarentena, Melquisedeque e segundo ano do colégio referencial. A gente vai sentar para comer, não é para dar aula, é para comer. Vamos embora. A gente vai ter que fazer o lanche coletivo no final do ano. Super aceito, tô dentro, tô com vocês. Vamos à questão 2, ó. Então, eu tô no exercícios complementares da página 138, exercício 2. Exercício 2. Aí já é 2, você já pensa assim, olha, já vamos levar 2 pães, 2 bolos. Não, é exercício 2. A gente tem a imagem, então vamos lá. Com base na imagem do pintor expressionista James Ensor, nos conhecimentos sobre o expressionismo, assinale a alternativa correta. A. A pintura expressionista trabalha com partes de uma mesma imagem, recompondo-as e utilizando-as ao mesmo tempo, a fim de criar várias perspectivas e dar a impressão de que um objeto pode ser visto ao mesmo tempo sob todos os ângulos. Gabriela, não provoca, vamos embora. Vamos para a Europa. Não, vamos para o exercício. B. B de bolacha. Vamos lá. Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores justapostas em vez de misturá-las previamente na paleta, os pintores expressionistas buscavam obter a vibração da luz, pesquisavam os cambiantes efeitos da luz na atmosfera e nos objetos a fim de fixá-los na tela. Ó, C é de canjica, de curau. Vamos embora, ó. A proposta do expressionismo é de que a arte flua livremente a partir do inconsciente, da livre associação com a incorporação de elementos ilógicos do sonho, da fantasia, sem se submeter a qualquer teoria vigente e a denúncia lógica. D. Ai, nem sei mais pensar comida. O expressionista é inclinado a deformar a realidade de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário, o exagero, a distorção e a dramaticidade das formas. Linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista. E de escola. O movimento expressionista propõe a construção de valores burgueses, utilizando-se do lirismo para afirmar conceitos da sociedade. Suas manifestações são intencionalmente ordenadas e objetivam conquistar a crítica. Eu não achei essa questão difícil, hein? Qual que vocês vão marcar? Eu chuto D. D de dado, você falou? D de dado. D de dado. D tem aqueles dadinhos também, né? Bem gostoso aquele lá também, eu gosto. A Glória, Glória, tira interrogação. Na minha aula não vale interrogação. Ah, tá, fechou. Sim, apesar de só a Axa e a Glória terem se manifestado, sim, é D de dado. Gente, eu tô confiando que vocês estão fazendo junto comigo isso daqui, hein? D de dado. Vamos para a questão 3. A gente tem aqui várias imagens, né? Podemos dizer que as origens do pop art remetem ao dadaísmo. Deixa eu arrumar aqui a apostila. Uma vez que a apropriação de produtos industrializados na execução dos trabalhos artísticos era frequente. O artista dadaísta, eu só sei o segundo nome dele, Haussmann, por exemplo, usava embalagens de produtos comerciais em suas colagens. O imaginário fantasmagórico de Max Ernst foi construído com recortes de ilustrações populares. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. O caráter de apropriação dos elementos da cultura popular para os artistas pop se aproximava do dadaísmo por imitação na tentativa de releitura dos trabalhos Dada. Artistas pop como Leicester, ao utilizarem a tira de quadrinhos, elemento da cultura popular em grande escala, faziam crítica irônica ao dadaísmo, uma vez que este era descomprometido político e culturalmente e com trabalhos que se voltavam sobre sua própria construção formal. C de cebola. Embora o dadaísmo... C de canjica.
Embora o dadaísmo esteja na origem do pop art, as diferenças ficam evidentes à medida que se nota a relação harmônica de Dada com a tradição da pintura neoclássica, enquanto os artistas pop eram essencialmente experimentalistas. D de dado. Há uma distinção muito clara nas intenções dos dois movimentos, dado o fato de que a pop art utilizava-se da linguagem popular de forma despretensiosa, sem críticas, e o dadaísmo é uma crítica ácida, entre outras coisas, ao bom gosto burguês. E de escola. Apesar da aproximação formal da pop art com Dada, o artista dadaísta Marcel Duchamp fazia crítica a ela por seu caráter retiniano, ou seja, devido aos apelos puramente visuais e decorativos. Esse artista aqui, o Marcel Duchamp, foi ele que fez aquela obra do mictório que eu conversei com vocês. E, enfim, eu vou esperar vocês responderem, depois eu conto uma curiosidade do mictório. Olha, eu acho que não é aí. Eu acho que não é. Peraí que eu não acompanhei o chat. Pedro Henrique. D, acho. Acho. Ó, Felipe, D, afirmativo. Isso aí, Felipe. Foi na cabeça dos... Felipe, que feio, Felipe. Você foi pela sua, rapaz. É D, prof. Ó, Pedro. 10. A alternativa certa é D de dado, tá bom? D de dado. O pop art, ele usa a linguagem popular de forma despretensiosa? Não, mas ele chega a fazer uma crítica, né? O pop art também faz crítica. Também faz crítica. Mas o dadaísmo, ele é ácido mesmo. Por quê? Eu vou destruir os valores do objeto a virar arte, né? Por exemplo, aquele mictório, ele não foi feito para estar em um museu. Mas quando eu coloco ele no museu, eu destruo o seu valor. O que é destruir o seu valor? Eu tirei a função desse objeto e coloquei ele para outra funcionalidade. Então, dadaísmo, a ideia é essa, destruir o valor. A crítica ácida é porque ele quer criticar a arte clássica, né? Ele quer destruir os valores da arte clássica, tá bom? Eu disse a vocês, estava falando para vocês do... O nome da obra não é Mictório, é A Fonte. O Mictório tem esse nome de obra, A Fonte. A obra A Fonte, ela é... Como posso dizer para vocês? Ela foi idealizada pelo Marcel Duchamp, ela foi colocada no museu, o Marcel Duchamp ganhou fama, sucesso por causa disso. No finzinho do ano passado, descobriu-se que não foi o Marcel Duchamp, tem gente que fala Marcel Duchamp, não foi Marcel Duchamp que fez a obra. Na verdade, ele estava escondendo que foi uma mulher quem fez a obra. E aí, pelo fato de ser naquele período, as mulheres não terem visibilidade artística, ele acabou roubando a obra dela, porque ela não ia ter nenhum sucesso, por dois motivos. O número um é a crítica, né? Pensa, vamos supor nós, até nos dias de hoje, né? Vamos supor que uma das meninas da sala vá a um museu conceituadíssimo, com artistas conceituadíssimos, e leve lá um mictório e vai falar que é uma obra de arte. Não vai aceitar, vocês, mulheres, vão ter mais barreiras. Eu não estou aqui concordando, eu estou ensinando. Então, pensa em 1900, uma mulher chegar em uma discussão artística com mictório e dizer que aquilo é arte. Então, Marcel Duchamp foi lá e roubou a ideia dela. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que isso surgiu no ano passado e ainda estão estudando o caso. Não se sabe ainda se é verdade. Se porventura for verdade, a obra, a fonte, vai perder a autoria do Marcel Duchamp e vai passar a ter a autoria dessa mulher que ficou escondida até então nos
como posso dizer, escondida aí nos bastidores das artes internacionais, tá bom? Bom, era uma curiosidade que eu tinha para falar para vocês, mas fica por essa Ô, mesmo. prof, Oi, Glória. e como descobriram agora, depois de tanto tempo? Porque está tendo um estudo dos diários dos artistas. Então, estudando os diários dos artistas. Se vocês verem, quem gosta muito de falar da Frida Kahlo, por exemplo, foi disponibilizado todos os cadernos da Frida Kahlo para serem estudados agora. E aí descobriram esses diários do Marcel Duchamp, e aí estava escrito lá algumas coisas referentes a essa artista mulher, e foram buscar informações sobre ela, e vai estudando até que chegaram à conclusão de que foi ela que produziu essa arte. Mas qual, tipo assim, todo o nível da investigação, eu já não consigo falar para vocês, porque não é também, assim, o meu foco de estudo, né? Eu estudo arte porque eu gosto, porque eu acho legal. Meu foco é a literatura, né? Então, eu acabo pegando um pouquinho de história da arte por curiosidade. Mas até onde eu sei é isso. É através do estudo dos diários do Marcel Duchamp, encontrou essa mulher, aí a leitura do texto induz de que ele não era o autor da obra, foram buscar informações sobre essa artista e encontraram até escritos dela falando que ela que fez essa obra. Tá bom? Então, enfim, é assim que está indo a coisa acontecendo. Tá bom? Gente, dá tempo da gente fazer só... Esse daqui é curtinho, olha. Considere o poema e assinale a alternativa correta, mas eu espero que seja sobre as vanguardas. A gente faz esse curtinho e a gente encerra, tá bom? Botafogo. Desfilam algas, sereias, peixes e galeras, e legiões de homens desde a pré-história. Diante do pão de açúcar impassível, um aeroplano bica a serra amorosamente. A filha do português debruçou-se na janela. Os anúncios luminosos leem em seu busto. A enseada encerrou-se num arranha-céu. A gente tem que assinalar a alternativa correta. Letra A. Por liberar imagens do inconsciente, Botafogo pode ser considerado um poema surrealista. Um poema irreverente, provocador, inspirado no dadaísmo. O estilo metafórico, de nomeação fugidia e imediata da realidade, torna o poema representativo da proposta para o Brasil. É futurista, pois celebra as delícias da velocidade. É cubista, pois explora o espaço e as formas geométricas. E aí, qual que vocês vão marcar? O silêncio vale mais que 1000 palavras. Tô calmo aqui, gente. Tô calmo. Calmíssimo. Pro, dá uma dica. Olha, eu vou tirar uma alternativa. Aceite Cebola não tem nada a ver, porque essa poesia pau-brasil foi construída depois de 1922. Então, vamos abandonar a C. Nós não temos nada que está na cabeça, assim, que está voltado para uma questão do inconsciente. A gente não tem nada voltado para a questão dos sonhos. Não tem o sonho aqui. Isso não é um sonho, Botafogo. O sonho não é. Então, a gente vai matar a letra A também. Para ser cubista, tinha que ter formas geométricas. A gente tem formas geométricas no texto? Não tem. Vocês estão falando. A Isadora acha que é a D. Sobrou qual que eu deixei? Eu deixei a B de bola e a D de dado. Agora é com vocês.
Gente, nós vamos de letra D de dado. Eu quero desejar a vocês, eu amo dar aula para vocês. Pena que a gente não pode estar presente, mas mesmo à distância, amo dar aula para vocês. E quero desejar a vocês aqui uma excelente continuação de semana, uma boa canjica para nós. Se eu fizer a canjica, eu vou tirar a foto e pôr no grupo para vocês. Pode pôr o nome na chamada. Um abraço bem grande e até a próxima aula. Saudades, saudades, viu? Tchau, prof. Tchau, Glória. Tchau, Pro. Aproveite Tchau, sua tchau. canjica. Pode deixar. Obrigado. Tchau, professor. Bom final de semana. Até semana que vem. Até, Axa. Um abraço. Carlos, Eduardo e Herbert, colocaram o nome na chamada?